Olá! Hoje a gente vai investigar um dos maiores choques políticos do século XX, a queda repentina e, olha, impressionante da democracia liberal. No momento, ela parecia ser o futuro, o caminho natural das coisas, e de repente, tudo desmoronou. Como é que isso foi possível? Pensem só nisso. Em 1920, o mundo tinha mais de 35 governos constitucionais, eleitos. A democracia liberal não era só uma ideia no papel, ela estava virando a norma. Quase todos os novos países que surgiram depois da Primeira Guerra Mundial escolheram esse sistema. Parecia o futuro, de verdade. Só que aí, tudo começou a ruir. E foi rápido. Muito rápido. Em 1938, aquele número já tinha caído pela metade para umas 17 democracias. Chegando em 1944, no auge da guerra, só restavam umas 12. Num mundo com 65 países, o recado era claro e assustador. A democracia estava batendo em retirada. Então, a grande pergunta é: o que deu tão errado? Como é que um sistema que parecia tão promissor se desintegrou de forma tão completa e, principalmente, tão rápida? É isso que a gente vai tentar entender agora. Para entender o que aconteceu, a gente precisa primeiro saber quem eram os inimigos. Quem exatamente estava atacando as instituições liberais nesse período? De onde vinha a ameaça? E aqui tem um ponto que, olha, pode até surpreender. Com todo aquele medo do comunismo que veio depois, a gente podia pensar que a ameaça vinha da esquerda. Mas não, nenhuma democracia liberal daquela época foi derrubada por um movimento de esquerda. A ameaça veio inteiramente da direita política. E essa direita não era uma coisa só, um bloco único. A gente pode dividir em 3 tipos, basicamente. Primeiro, os autoritários mais tradicionais, da velha guarda, tipo generais e reis. Depois, uns conservadores que criaram os chamados estados corporativistas. E por último, a força mais nova e sem dúvida mais perigosa de todas, o fascismo. E é nessa nova ameaça que a gente vai focar agora. Afinal, o que era o fascismo? O que fazia dele algo tão diferente e tão destrutivo em comparação com as outras forças de direita? Bom, o fascismo era basicamente uma contra-revolução com cara de revolução. Ele não queria só voltar para o passado, preservar a ordem antiga. Pelo contrário, a ideia era mobilizar as massas, usar a energia do povo para criar uma sociedade radicalmente nova, mas nos termos deles, claro. E a diferença para o conservadorismo clássico é gritante. Enquanto os conservadores desconfiavam do povo e queriam manter as elites no poder, o fascismo abraçava a política de massas, usava comícios gigantes, muita propaganda e a figura de um líder carismático, que se apresentava como alguém que veio de baixo para criar um movimento popular poderoso. E no coração de tudo isso existia um culto à vontade e à violência. Essa citação, que é bem forte, de um jovem voluntário fascista, deixa isso claro. Para eles, não era só política. Era sobre um ato de poder, de impor a própria vontade sobre os outros pela força bruta. A violência era quase um fim em si mesma. Tá, mas que condições permitiram que esses movimentos, principalmente o fascismo, chegassem ao poder? Foi uma mistura tóxica de motivo e oportunidade, uma verdadeira tempestade perfeita. A Primeira Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas. Ela criou uma geração inteira de homens que se acostumaram com a violência, que se sentiam perdidos na vida civil. Para essa galera, os movimentos paramilitares da direita radical ofereciam um novo propósito, uma camaradagem que eles tinham perdido. Não é à toa que mais da metade dos primeiros fascistas italianos eram veteranos de guerra. Ao mesmo tempo, a Revolução Russa de 17 espalhou um pânico geral de uma revolução socialista pela Europa. As classes média e alta, vendo o poder dos sindicatos e dos partidos de trabalhadores crescer, ficaram apavoradas. Com medo de perder tudo, começaram a ver esses movimentos de direita como sua única salvação, a única força capaz de manter a ordem. E aí veio o golpe final. A Grande Depressão. Esse gráfico aqui, ele mostra o tamanho do estrago. Em 1928, o partido nazista era minúsculo, sabe? Tinha menos de 3% dos votos. 4 aninhos depois, só 4 anos, com a economia em frangalhos, eles viraram o maior partido da Alemanha. O desespero econômico foi a gasolina que jogaram nesse incêndio. Mas a história não é só sobre a força de quem ataca, é também sobre a fraqueza de quem é atacado. E a verdade é que as democracias daquela época se mostraram chocantemente frágeis. Para a gente entender essa fragilidade, podemos pensar em 4 condições que são essenciais para uma democracia funcionar bem. E o problema é que, naquele período entre as 2 grandes guerras,
nenhuma dessas 4 condições estava realmente presente. Todas falharam. A primeira é a legitimidade. Muitos dos novos países criados depois de 1918 não tinham tradição democrática. As pessoas não tinham uma lealdade profunda com aquelas instituições novas, então era muito fácil desafiá-las e derrubá-las. A segunda, coesão social. As sociedades estavam completamente divididas. Conflitos de classe, étnicos, religiosos, eram tão intensos que a política virou uma guerra de nós contra eles. Não existia um povo unido, o que tornava qualquer tipo de acordo democrático praticamente impossível. Em terceiro lugar, os governos não estavam preparados para a escala dos problemas do século XX. Os parlamentos foram criados para limitar o poder do governo, não para agir rápido em crises gigantescas. Diante de um colapso econômico e da ameaça de revolução, eles pareceram impotentes, paralisados. E por último, a prosperidade. A estabilidade econômica funciona como um amortecedor, sabe? Ajuda a acalmar os ânimos e incentiva as pessoas a negociarem. A Grande Depressão acabou com isso. Ela levou as tensões sociais e políticas a um ponto de fervura que as democracias já frágeis simplesmente não aguentaram. E agora que a gente conclui essa análise, fica uma reflexão importante. O que essa história toda nos ensina hoje? As lições dessa queda da democracia são, talvez, mais relevantes do que nunca. Então vamos pensar de novo naqueles 4 pilares que sustentam uma democracia: legitimidade, coesão social, um governo que funciona e prosperidade. A história nos mostra que quando esses pilares começam a tremer, o prédio inteiro pode vir abaixo. A pergunta que fica pra gente é: quão firmes estão esses pilares hoje? A democracia não é algo garantido, é uma construção frágil que precisa ser defendida e cuidada o tempo todo.